O que acontece quando as memórias começam a desaparecer? Para onde vão as lembranças dos rostos amados, das histórias que nos definem? O tempo, que um dia foi um rio contínuo, se fragmenta em pedaços, como um espelho quebrado. Cada fragmento ainda reflete uma luz, um momento, mas a imagem completa se perde. Durante anos, essa foi a jornada inevitável de milhões de pessoas tocadas pela sombra do Alzheimer, uma caminhada silenciosa em direção ao esquecimento, onde o passado se desfaz e o futuro parece incerto. As famílias assistiam, impotente, enquanto as luzes da mente de seus entes queridos diminuíam lentamente, uma a uma. Era uma batalha travada na escuridão, contra um inimigo invisível que roubava a essência de quem amamos. Mas a noite mais escura sempre precede o amanhecer. E hoje, no horizonte da ciência, uma nova luz começa a brilhar. Não é um brilho fraco ou distante, mas sim um clarão de esperança real, alimentado por décadas de pesquisa, persistência e uma profunda compreensão do cérebro humano. Estamos testemunhando uma revolução silenciosa, acontecendo agora mesmo, em laboratórios ao redor do mundo. Uma revolução que promete reescrever a história do Alzheimer. Cientistas não estão mais apenas observando a escuridão. Eles aprenderam a acender as luzes. Eles estão desenvolvendo ferramentas para limpar as nuvens que se acumulam no cérebro, para restaurar a clareza e proteger o que nos torna humanos, nossas memórias. Esta é a história não do que foi perdido, mas do que está prestes a ser encontrado. É a história de como a ciência está nos dando o poder de lutar contra o esquecimento e preservar a centelha da identidade. Para entender a magnitude dessa nova era, precisamos voltar um pouco no tempo. O Alzheimer sempre foi um quebra-cabeça complexo. Imagine o cérebro como uma cidade incrivelmente movimentada, com bilhões de conexões, como ruas e avenidas, por onde as informações viajam o tempo todo. Na doença de Alzheimer, duas coisas principais dão errado. Primeiro, formam-se placas de uma proteína chamada beta-amiloide. Pense nelas como barreiras ou entulhos que bloqueiam as ruas, dificultando a comunicação. Segundo, outra proteína, chamada tau, começa a formar emaranhados, dentro das células nervosas, os neurônios. É como se as próprias casas da cidade começassem a desmoronar por dentro. Por muito tempo a ciência tentou limpar esses entulhos, mas os resultados eram limitados. Era como tentar varrer uma tempestade de areia enquanto ela ainda soprava forte. A grande virada de chave aconteceu quando os cientistas mudaram a pergunta. Em vez de perguntar, como limpamos o cérebro depois que o dano já está feito, eles começaram a perguntar, como podemos ensinar o próprio corpo a impedir que essa sujeira se acumule? A resposta estava no sistema imunológico, a força de defesa natural do nosso corpo. E se pudéssemos treinar essa força para reconhecer e atacar as proteínas tóxicas antes que elas causassem estragos? Essa ideia simples, mas poderosa, deu origem a uma nova geração de tratamentos, as vacinas e os anticorpos monoclonais. É uma mudança de estratégia, da reação para a prevenção. Não estamos mais apenas consertando os danos, estamos impedindo que eles aconteçam. O conceito é elegantemente simples, inspirado na mesma lógica das vacinas que nos protegem de vírus e bactérias. Uma vacina contra o Alzheimer ensina o sistema imunológico a identificar as proteínas beta-amiloide e tal como invasoras. Uma vez treinadas, as células de defesa do corpo passam a patrulhar o cérebro, procurando e eliminando essas proteínas nocivas antes que elas formem as placas e os emaranhados. É como ter uma equipe de limpeza permanente e altamente especializada, trabalhando 24 horas por dia, para manter as ruas da nossa cidade mental sempre limpas e transitáveis. Os anticorpos monoclonais funcionam de maneira semelhante, mas em vez de ensinar o corpo a produzir seus próprios soldados, eles entregam um exército de anticorpos prontos, projetados em laboratório, diretamente na corrente sanguínea para fazer o trabalho. Essa abordagem já está mostrando resultados que pareciam ficção científica há apenas alguns anos. Medicamentos que utilizam essa tecnologia conseguiram, em estudos clínicos, retardar a progressão da doença em estágios iniciais. Pela primeira vez, não estamos falando apenas de aliviar sintomas, mas de modificar o curso da própria doença. É como se, em vez de apenas dar um guarda-chuva para quem está na tempestade, estivéssemos aprendendo a dissipar as nuvens. Os pacientes que receberam esses novos tratamentos mostraram uma deterioração cognitiva mais lenta. Eles conseguiram preservar por mais tempo suas habilidades de pensar, lembrar e viver de forma independente. Para uma família, isso significa mais tempo de qualidade, mais conversas, mais memórias compartilhadas. Significa adiar o avanço da sombra e prolongar a presença da luz. Agora, olhemos para o futuro próximo. O que antes era uma promessa de laboratório está se tornando uma realidade clínica. As vacinas, que representam a próxima onda de inovação, estão avançando rapidamente nos testes. Uma vacina é, por natureza, uma abordagem preventiva. A visão dos cientistas é que, um dia, poderemos ser vacinados contra o Alzheimer da mesma forma que somos vacinados contra o sarampo ou a poliomielite. Imagine um futuro onde pessoas de meia idade, talvez com histórico familiar da doença, possam receber uma vacina para proteger seus cérebros nas décadas seguintes. Seria o fim do Alzheimer como o conhecemos. Não mais uma sentença, mas uma condição evitável. Essa não é uma esperança vazia. Várias vacinas estão em fases avançadas de estudo, cada uma com uma abordagem ligeiramente diferente para treinar o sistema imunológico. Algumas focam exclusivamente na proteína beta-amiloide, outras visam a proteína tau, e as mais avançadas tentam combater ambas ao mesmo tempo. É uma corrida científica emocionante, onde cada avanço nos aproxima de uma solução definitiva. Esperamos ver os resultados de alguns desses estudos cruciais. Se forem positivos, poderemos ter a primeira vacina aprovada antes do final da década. Isso transformaria o envelhecimento. A ideia de perder a si mesmo na velhice
deixaria de ser um medo universal. A tecnologia, mais uma vez, estaria a serviço da preservação da nossa humanidade. A jornada até aqui não foi fácil. Cada avanço foi construído sobre décadas de tentativas, erros e, acima de tudo, resiliência. Pense nos milhares de cientistas que dedicaram suas vidas a esse problema. Pense nas famílias que participaram de estudos clínicos, oferecendo seu tempo e sua esperança para o bem de todos. Cada passo nessa estrada foi dado por pessoas reais, movidas por uma compaixão profunda e um desejo incansável de fazer a diferença. A tecnologia por trás desses novos medicamentos é complexa, mas a motivação é simples. Ninguém deveria ter que se despedir de si mesmo antes do tempo. Ninguém deveria ver o rosto de um filho ou de um parceiro e não sentir nada além de um vazio. Essa luta contra o Alzheimer nos ensina algo profundo sobre nós mesmos. Ela nos mostra que a memória não é apenas um arquivo de fatos e dados. A memória é o tecido que conecta nosso passado, presente e futuro. É a cola que mantém nossa identidade unida. Perder a memória é perder a narrativa de nossa própria vida. É por isso que essa busca científica é tão emocionante e tão humana. Não estamos apenas salvando cérebros. Estamos salvando histórias, estamos protegendo o legado de avós, as risadas compartilhadas, as lições aprendidas, as canções favoritas. Estamos garantindo que o amor construído ao longo de uma vida inteira não seja apagado por uma falha bioquímica. A tecnologia e a medicina estão convergindo de uma forma sem precedentes. A inteligência artificial está ajudando a identificar os primeiros sinais da doença, anos antes dos sintomas aparecerem. Novos exames de sangue podem detectar as proteínas tóxicas com uma precisão incrível, tornando o diagnóstico mais simples e acessível. Estamos construindo um ecossistema completo de detecção precoce, prevenção e tratamento. O futuro do combate ao Alzheimer não será uma única pílula mágica, mas uma abordagem personalizada. Uma combinação de vacinas, medicamentos, diagnósticos precoces e mudanças no estilo de vida. Será uma estratégia multifacetada para proteger o órgão mais complexo e precioso do universo conhecido. O impacto emocional dessa revolução é imenso. Para gerações mais jovens, o Alzheimer pode se tornar uma história que seus avós contavam. Uma doença do passado, como a varíola ou a peste. O medo que hoje assombra tantas famílias pode se dissipar. Imagine um mundo onde envelhecer significa acumular sabedoria, não perder a si mesmo. Um mundo onde a idade avançada é sinônimo de experiência e tranquilidade, não de ansiedade e perda. É esse o mundo que a ciência está construindo tiolo por tiolo, descoberta por descoberta. É um futuro onde a tecnologia não nos afasta, mas nos ajuda a preservar o que há de mais essencial em nossa conexão uns com os outros. Estamos à beira de uma nova era. Uma era em que a ciência não apenas prolonga a vida, mas também protege a qualidade dessa vida. A luta contra o Alzheimer é um dos maiores desafios da nossa geração. E estamos começando a vencê-lo. A luz está, finalmente, vencendo a escuridão. As nuvens no cérebro estão sendo limpas, revelando um céu claro de possibilidades. A memória, antes frágil e fugaz, está se tornando uma fortaleza protegida pela engenhosidade humana. O que está em jogo não é apenas a saúde, mas a própria dignidade de envelhecer. É o direito de manter nossas histórias intactas até o fim. No final das contas, o que é um ser humano sem suas memórias? Somos a soma de nossas experiências, de nossos amores, de nossas perdas, de nossas alegrias. A ciência, em sua forma mais nobre, está lutando para proteger essa soma. Ela está nos dando as ferramentas para garantir que, mesmo quando o corpo envelhece, a alma permaneça inteira. A promessa não é a imortalidade, mas a integridade. A promessa de que a pessoa que amamos permanecerá lá, reconhecível, presente, até o último suspiro. E essa é a maior vitória de todas. A ciência está nos devolvendo o direito de lembrar. Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário.